Olá mundo, tudo bem com vocês? Rafa para mais um episódio do Coda Mais Fala, seu episódio de tecnologia aqui do grupo Verzel, Devaria, Start. E hoje a gente vai fazer um episódio muito especial. A gente tem um evento acontecendo aí no dia 23/5, que a gente vai falar bastante, mas para ter uma construção de história, obviamente que a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, a gente vai falar sobre uma série de coisas legais. Como vocês sabem, trouxe candidatos aqui, ó, pessoas que vão conversar com a gente no alto nível, então vai ser bem legal. A gente já trocou bastante resenha antes, então vai ser bem divertido. Espero que vocês gostem. Se você está assistindo a primeira vez, se você chegou por algum canal que não conhece o Coda Mais Fala, já se inscreve, dá um joinha aí e compartilha pra gente trocar bastante ideia. No QR Code, por enquanto, eu vou soltar um QR Code no meio do episódio, mas por enquanto tem um QR Code aqui se você quiser aprender programação 0800 no Vasco. Tem um link aqui para Devaria, é só se cadastrar lá e ter uma trilha para você medir o que faz sentido ou não para vocês. E aí, vamos partir para os nossos convidados. Hoje a gente tem dupla, diria que a partir de hoje é um trio, vocês vão perceber por quê. Mas a gente tem aqui duas pessoas incríveis que vão contar de óticas diferentes, mas sobre, né, integração ali, como que eles trabalham dentro de uma das maiores empresas que a gente tem aqui do Brasil e da América Latina, né? Então a gente vai falar de coisas muito legais. Então aqui na minha frente tem o André Gonçalves, ele é Service Owner da Sensidia. Ele tem mais de 5 anos de experiência front-end em equipes especializadas em arquitetura de software. Adquiriu sólido conhecimento em processo de user experience e design de interação. E hoje, né, uma das suas expertises inclui condução e customizações que visam inovar e redefinir os padrões de experiência no universo de desenvolvimento. E aqui, à minha direita, tem Luciana Bandeira. Ela é Service Owner da Sensidia também. Ela é formada em Ciências de Informação, possui uma sólida carreira com 12 anos na área, passou pela Receita Federal, pela CIT, que é uma fábrica de software bem grande aqui. Durante a sua trajetória, conceituou-se principalmente ao apoio dos clientes e ao consumo de APIs, e as suas habilidades ali de apoiar o onboarding de desenvolvedores de parceiros, e hoje ela é especialista em facilitar, né, toda essa parte de conhecimento e construção ali do onboarding do cliente dentro do processo da Sensidia. E é isso, sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. Como vocês estão? Tudo bom? Tudo ótimo. Pouquinhos tímidos, mais ou menos? Que isso? Ainda um pouco tímida. Você tá com banguela. Mas eu tenho um banguela aqui, então ele É vai o me ajudar. apoio emocional dela. Não, a gente chegou na estratégia 100%. É isso. Meninos, primeiro, obrigado por estarem aqui. A gente já trocou bastante ideia, foi muito legal. A gente já tem uma sinergia legal. Não é à toa que se vocês querem entender por que do trio, porque eles chegaram parecendo, eles estão até com tênis igual e eu cheguei complementando. A gente tá com o mesmo tênis, mesma camiseta. Saiu da dupla sertaneja e virou um trio. Um trio sertanejo. Vamos falar um pouquinho, primeiro, acho que é legal vocês se apresentarem, faz um resumo rapidinho de cada um, só para que as pessoas conheçam vocês e vocês tenham uma trajetória muito legal. E depois a gente começa a falar. Primeiro vamos falar um pouquinho de como que a Sensidia apoia muito o mercado nesse processo de facilitação, qual que é a missão, qual que é a visão, e depois a gente fala do Apix. Legal. Apix. Eu vou pegar. Quer começar, Lu? Pode ir. Então vamos lá. Eu tô na Sensidia já fazem uns 5 anos, mais ou menos. Comecei muito com o front-end, mas a minha especialidade acabou se tornando o User Experience, porque a gente conseguiu enxergar lá dentro que a usabilidade de como a gente interagia com os nossos desenvolvedores, ou como a gente passava e transmitia essa integração com APIs para os parceiros que queriam se conectar, era muito importante. Então, eu acabei me especializando mais em design de interação e UX, para a gente conseguir trazer essa experiência ali para os parceiros que desejavam consumir todas essas APIs, né? Então, a gente entendia que tinha um gap muito grande de como os parceiros iam consumir essas APIs e como eles acessariam essas documentações, como eles acessariam essas integrações e como eles conseguiriam realmente chegar no processo e no fluxo total do onboarding. Então, a gente começou a criar uma experiência diferente para isso. Legal. Então, eu acho que esse é o meu objetivo, é realmente trazer uma experiência inovadora para os caras que querem consumir APIs no dia a dia, tendo um fluxo de onboarding facilitado, muito simples e sem nenhum atrito, porque eu acho que é o que todo desenvolvedor quer, né? Ele quer consumir API, ele quer ter algo fácil na mão, que tem a linguagem dele. A gente fala de experiência do usuário para o cliente final e esquece de experiência do usuário para quem consome, né? Exato. Então é muito legal. Exatamente. E você, Lu? Eu tô na Sensidia já fazem 7 anos. Tô como Service Owner, né? Como você apresentou. Trabalho com o André, então a gente tá muito na visão ali de realmente ajudar os nossos desenvolvedores, né? Os parceiros dos nossos clientes a realmente consumir as APIs ali da melhor maneira possível, né? A gente... Não adianta você desenvolver, construir uma API se o uso dela não for da forma mais fácil possível e simplificada e que a pessoa consiga chegar à fase final ali para ir para produção, né? Então, a gente tem essa missão ali na Sensidia de justamente isso, ajudar os nossos clientes para que eles tenham a possibilidade de estar divulgando APIs ali para os clientes deles, para os parceiros desenvolvedores,
de forma mais simplificada possível. Então, a gente trabalha muito no acompanhamento ali, de ver como que ele está usando, como que está a jornada, fazer um processo de onboard, centralizar tudo numa única ferramenta, realmente para o parceiro não ficar sendo jogado de um lado para o outro. Eu preciso de uma coisa, vai para cá, preciso de outra, vai para lá. Então, a gente trabalha muito ali focado com os nossos clientes nesse cenário, ajudar eles a realmente ter uma experiência com os desenvolvedores deles ali da melhor forma possível, né? Então, estou na Sensid há todos esses anos e há todos esses anos nessa área, então a gente vê que tem um valor muito grande e que a gente consegue ajudar muito ali realmente a melhor experiência desses parceiros, né? E se precisar até pegar na mão do desenvolvedor. A gente Exato. chega nesse nível, né? De realmente, ali no dia a dia, falar, cara, vai por esse lado que eu acho que é o lado que você precisa, que faz mais sentido e tudo mais. Exatamente. A gente vai entrar agora, eu quero justamente perguntar um pouquinho mais da Sensid, mas só pra gente completar esse ponto, o fato de vocês proverem uma solução e simplesmente acreditar que o usuário final vai entender e ele sabe os caminhos, você acaba criando uma barreira, né? Então, vocês estarem perto ali o suficiente de dizer pra eles, olha, eu acho que se você consumir desse jeito, ou se você fizer desse jeito, você já ganha um engajamento. E hoje o principal key client de vocês não é os C-levels, é os desenvolvedores. Exatamente. Então, é onde vocês têm que trabalhar o dev hell ali o tempo inteiro. Então, acho que a gente vai falar bastante disso. Você falou de experiência, você falou ali, né, de como entregar esse valor. Então, acho que a galera vai sacar o quão valioso é. Trazendo pra Sensid agora, ela teve um boom muito grande dentro da pandemia. E aí, Lu, conta pra mim, tipo assim, o que você sabe que você tem um pouquinho mais de tempo. Primeiro, como que surgiu a ideia e como que ela foi tomando mercado. Ou seja, qual que é a representação hoje da Sensid, como que ela entrega valor, qual que é a solução principal e tudo mais para que as pessoas conheçam. Sim, hoje a Sensid ela tá junto ali com muitos segmentos de mercados em diversas áreas, né? Então, a gente tem segmentos de seguradora, meio de pagamentos, marketplace, e-commerces. Então, sim, são vários segmentos e a gente vê que realmente começou a ter um boom da pandemia, né? Principalmente que a gente estava conversando para cá. Porque quem não era do mundo digital viu a necessidade de vir. A Sensid entrou muito nesse mercado mais forte ainda, justamente para acelerar integrações. Possibilitar que você coloque algo que é físico no meio digital. Então, hoje eu tenho uma venda, por exemplo, eu tenho uma farmácia pequenininha, mas eu quero vender online. Como que eu posso fazer isso, né? Na pandemia eu estava fechado, agora tudo bem. Eu estou aberto, minha farmácia está funcionando. Mas eu vi que eu tenho um mercado digital ali muito maior. Então, a Sensid, ela vai ajudar esses nossos clientes a realmente possibilitar que eles vão colocar os sistemas integrados deles via APIs com outros e-commerces, com outras plataformas e realmente comecem a comercializar ou disponibilizar seus produtos ali no meio digital. Traduzindo aqui, só para ver se eu consegui sintetizar, pensa que a empresa que você trabalha ou que você está estudando quer colocar um e-commerce e você quer integrar talvez ali toda a sua plataforma de ERP ou de soluções com e-commerce e a Sensid entra no meio ali para fazer essa integração. Exato. Entendi, é isso, Exatamente isso. Vai ligar o seu sistema com outro sistema de uma forma mais simplificada possível e seguindo padrões de mercado ali que a gente sabe que são os padrões já definidos de APIs. Então, ali a gente consegue, já tem uma plataforma da Sensid, então a gente tem uma equipe especializada ali de consultoria que vai desenvolver, vai ajudar você a construir isso para trazer dentro da Sensid, dentro da API, e conseguir se conectar com outros players ali, né? Então, a Sensid se tornou muito especialista nisso, em conseguir acelerar essa integração das pessoas com outros players, né? De clientes com players, e ali fazer com que você realmente use 100% do mundo digital, independente de onde você quer, né? E ali fazer parcerias, integrações e tudo mais. Legal. Drezão, diz pro pessoal, vai ter muito dev que vai falar assim, mas por que eu não faço a integração eu mesmo? Por que eu não pego e codo do zero? Eu acredito que vocês devem receber uma certa relutância com relação a isso. Sim. Qual que é a vantagem de utilizar, obviamente, uma grande ferramenta de mercado e, ao mesmo tempo, o quanto isso otimiza, falando de integrações de projeto e tudo mais? Perfeito. A gente tem uma clara otimização de tempo de integração. Então, assim, como a Lu comentou, a gente tem uma plataforma que, além de ser low code, então a gente não precisa ficar codando, construindo API... Reinventar a roda. Então, a gente já consegue, através da nossa própria plataforma de forma low code, construir as APIs e começar a disponibilizar só com alguns cliques. Então, a gente facilita muito a exposição dessas informações. E, além disso, né, a gente tem todo um ecossistema que viabiliza você também divulgar essas integrações que você quer disponibilizar para o mundo aberto. Entendi. Então, além disso, a gente tem o portal de desenvolvedores como uma ferramenta adicional, que é o que está trazendo experiência. Essa experiência para os parceiros dos nossos clientes. Então,
Então, assim, a gente consegue ter um ganho muito grande, principalmente por em poucos passos você conseguir publicar sua API, em mais 2 cliques você ter essa documentação publicada para os seus parceiros. Então, eu acredito que para um dev que ele realmente tem diversas integrações, ele tem uma quantidade muito grande de integrações a serem feitas, ele utilizar uma ferramenta ou uma plataforma de mercado facilita muito o dia a dia dele, né? Então ele acaba não tendo mais a necessidade de codar cada uma das APIs e pensar em qual ambiente vai ter que estar batendo, porque a gente tem separação por ambiente lógico, a gente tem tudo já dentro da nossa plataforma para que a gente consiga viabilizar da forma mais rápida possível, além de todos os quesitos de segurança, né? Então a gente tem diversos quesitos de segurança ali na frente para que a gente não tenha nenhum tipo de exposição dos nossos clientes, a gente tem toda uma capacidade de suportar também de infra, então vamos pensar que hoje você tem uma infra que talvez não aguente uma capacidade tão grande, a gente consegue fazer essa... de uma Black Friday, por exemplo. Exatamente. Exato, Black Friday é o maior exemplo. Black Friday acho que é o melhor exemplo, acho que você foi no ponto. Black Friday é o caos na Sensid, a gente assim, vira as noites... Vira Warzone, né? Todo mundo vai pro mundo de guerra. Exatamente. Assim, a gente tem uma capacidade e uma resiliência dentro da nossa infraestrutura que torna capaz um player menor conseguir disponibilizar para o mundo aberto as APIs deles durante a Black Friday sem ter nenhum problema. Legal isso que você falou. Acho que isso é uma coisa legal para trazer para a galera, porque quando você desenvolve do zero, você tem todo o tempo de desenvolvimento e o custo de desenvolvimento não é barato. E aí isso pode gerar 2 coisas, né? Um MVP que a pessoa precisa lançar no mercado, ele pode levar mais tempo do que se esperava, que eu acho que isso é um problema. E a segunda coisa é custo, né? Principalmente. O produto nem existe ainda, né, Lu? E aí o produto ainda nem existe, aí você vai gastar um esforço enorme de integração e o que você falou é muito legal. Possibilitar que pequenos players possam ter toda essa camada digital num formato rápido e acessível financeiramente. Exato. Hoje, posso estar falando bobeira, mas hoje provavelmente os modelos de negócio devem ter vários, mas provavelmente você deve ter uma taxa de transação, alguma coisa assim, ou seja, você paga de acordo com o uso. Exatamente. Imagino que seja alguma Imagina coisa você assim. consumir com erro. Você tá pagando por aquilo Exatamente. com erro. E aí você tá gastando com um projeto que pode demorar, pode atrasar, pode não dar certo, né? Então tem vários percalços que podem vir no meio do caminho que a gente ali tá focado em acelerar. Exatamente. Acelerar o desenvolvimento, acelerar a integração, acelerar a entrada de parceiros. E eu acho que, baseado nisso que a Lu falou, a gente tem até fases na Sensid, assim. Então, eu enxergo uma primeira fase onde a gente tinha diversas pessoas começando a conhecer a integração. Aí teve o boom da pandemia, onde a gente começou a ter ali diversas pessoas realmente que precisavam entrar no mundo digital. Não era mais, estou conhecendo o que é API. Eles começaram a falar, a gente precisa de API. E agora a gente está num terceiro momento, que é o que a gente trabalha muito, que é o de conscientizar os parceiros dos nossos clientes o como utilizar essa API, como fazer integração rápida e sem atrito. Então, a gente entrou num momento que o User Experience voltou para esse mundo dos desenvolvedores. É importante a gente ter essa experiência muito bem encaixada e, além disso, a gente ter a capacidade de suportar essas pessoas. Então, além de toda a plataforma, que era o que a gente estava comentando, trazer essa facilidade, trazer a opção do cara conseguir disponibilizar um MVP rápido, ele conseguir ter toda a parte de segurança para que o back-end dele, a saúde do back-end dele esteja consolidado e que ele tenha realmente ali nenhuma preocupação com isso. Além de ter uma infra que é resiliente, ele tem hoje a capacidade de ter um time que suporta todas essas APIs e vai conversar direto com o desenvolvedor que quer se conectar com ele. É que são vários steps, né? Eu posso chego à fase final, disponibilizei minha API, mas como que tá o uso dela, né? Será que as pessoas estão utilizando, estão usando correto? Como que tá a facilidade ali para ele chegar realmente na minha API, né? Sim. Então, a gente teve um boom ali muito grande de todo mundo querer vir para o mundo digital, então, entendendo o que era uma API, porque antes, né, você conhece só o basiquinho ali para logar numa conta. Realmente ouvimos falar sobre o que é uma API, então entrou realmente as pessoas tendo esse interesse, focando realmente em integração de qualidade, focar em desenvolvimento. Mas e hoje? Como que tá realmente a qualidade de uso? Como que tá a minha disponibilidade? Eu tô aguentando? Eu tô tendo parceiros entrando? Eu tô crescendo? Né? Então, a gente tem que começar a monitorar tudo isso também, né? Não adianta eu ter um baita de um esforço ali, desenvolver uma API muito legal, que vai ajudar muito parceiros ali externos, disponibilizar isso para o mercado, mas a pessoa não chegar nela ou no meio do caminho ela desistir, porque é um processo muito burocrático. Então, aí entra uma última parte, que é realmente a gente está acompanhando e ver como que ele vai chegar até ali. Tá usando, tá conseguindo ouvir muito a pessoa que tá consumindo. Então, como que tá a experiência desse desenvolvedor, né? Então, a gente começar a olhar ali a ponta
da usabilidade dele também, né? E é muito do seu dia a dia, né, Lu? Eu acho que esse trabalho proativo de entender a necessidade dos desenvolvedores, entender o porquê que ele está tendo uma possível dificuldade, entender o porquê ali possivelmente ele está fazendo um erro da família 400, que é um erro de negócio, por que ele não está conseguindo acessar aquela API? Será que é muita burocracia? Será que a gente está expondo a documentação no lugar errado? Será que o processo... Vários serás, Então são muitos serás, e é os serás que a gente convive no nosso dia a dia. E de estar próximo ali faz toda a diferença. Exatamente. Então a gente precisa ter o contato dia a dia ali, tanto com os nossos clientes quanto com os parceiros dos nossos clientes para entender, beleza, que rumo vocês querem seguir e que rumo que os desenvolvedores estão enxergando para isso. Então a gente entende que essa é a fase que a gente está hoje. Passou o boom, todo mundo já está digital, todo mundo... Mas e agora? Tá dando muito problema. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos otimizar a jornada ali. Exatamente, porque... Eu acho que foi um consenso geral que todas as empresas elas cresceram muito e agora elas precisam, né, no mundo do digital, né, mais O especificamente. modelo de compra do ser humano mudou, né? Mudou. Era até o que a gente discutiu um pouco mais cedo, que era isso. O modelo de compra e de consumo de todo mundo mudou. Então, o marketplace hoje, o que a gente pensava de marketplace há, sei lá, 2 anos atrás, é completamente diferente do que a gente tem hoje. Perfeito. Então, e tudo que é marketplace é consumido via API. Não tem como você começar a pensar em marketplace sem pensar em integração. Acho E que é você muito ganha da área da Lu, por Muito exemplo. mais agilidade também quando você está com a API, né? Sim. Eu posso ter, num cenário de marketplace, né? Eu posso ter a possibilidade de cadastrar um produto sem estar na API. Mas o tempo que aquilo vai demorar para ter uma validação, para realmente alguém daquele marketplace validar o meu produto e colocar no site... Quando você está pela API, as validações já são automáticas, já sincroniza, já disponibiliza, você acompanha, atualiza, seu RP já está integrado ali com o marketplace. Então, você começa a acelerar muito mais as possibilidades de você estar vendendo. Sim. E ali os dois estão ganhando, né? Então, até falando de competitividade, os dois estão ganhando naquilo. Eu, como marketplace, estou ganhando porque eu posso vender um produto que eu não trabalho com estoque. Sim. E você que vende um produto vai estar possibilitando vender Puxando do seu para RP, pessoas sem ter que ficar- não vai sim. chegar na sua loja, por exemplo, que é de Perfeito. outro estado, mas ela pode comprar o seu produto Perfeito. de forma muito mais rápida, muito mais ágil e com qualidade, né? Com qualidade e segurança. Eu acho que é um ponto muito Exato. legal. 2 coisas que vocês me falaram pra gente entrar um pouquinho mais. A primeira delas é, quando você vai fazer uma integração, seja ela qual for, não é simplesmente só, eu tô chamando, eu leio a doc aqui do Marketplace, aqui eu leio a doc do RP e eu faço a integração. Existem uma série de caminhos de segurança, de protocolo, etc e tal, que isso na hora da estimativa não se vê, e aí na hora que vai ver vira vira o Frankenstein, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, tudo bem, vou dar um get naquela API, isso é fácil, mas quando você pensa isso num formato de sistema com resiliência, com arquitetura e tudo mais, será que eu posso, trazendo aí para os devs aí refletirem um pouco, será que eu posso diretamente pegar do meu RP e dar um post lá no Marketplace e se cair? Entendeu? E se a API do Marketplace estiver fora, você perde esse controle? Como é que você faz esse sync depois? Então, você tem que pensar numa arquitetura que tem essa resiliência, que tem essa alta disponibilidade e tudo mais. Então, esse primeiro ponto muito legal do que vocês falaram. E um que eu achei muito interessante pra gente entrar um pouquinho mais é com relação ao User Experience para back-end, porque as pessoas estão acostumadas que User Experience, né? A gente fala, quando se fala de UX, a gente fala assim, não, é fazer a tela bonita, é jornada, é arquitetura de informação. Mas isso também importa na camada de desenvolvimento. Então, na hora que você traz isso para o back-end, como eu posso fazer uma experiência para os meus usuários, que são back-enders, ali, para que eles possam entender a jornada. E isso envolve desde o endpoint como todo, porque se o endpoint não tiver fácil, se não for intuitivo para ele entender que é /brands, /products e assim sucessivamente, você começa a dificultar a jornada dele. Exatamente. Então, achei muito legal. Principalmente você que é especialista de UX para isso, como que você viu que conforme vocês foram trazendo isso para dentro, cada vez mais do core da Sensidia, como isso foi retornando do feedback dos usuários? É assim, é gritante a diferença, tá? A gente tem diversos cenários de clientes que eles tinham já as APIs deles, e quando eles começaram a utilizar as técnicas que a gente consegue aplicar dentro do portal de desenvolvedores, e também aliado ao processo de onboarding, que é muito da área da Lu, da gente entender que o endpoint ele precisa ser intuitivo. A documentação ela precisa estar muito bem escrita, muito simplificada, porque o desenvolvedor, muitas vezes, vamos fazer um comparativo aqui. A maioria das marcas, das grandes marcas, elas têm o branding voltado para produto. E o público do portal de desenvolvedores, ele não está ligando para produto grande parte do tempo. Ele quer saber como ele vai consumir a API, ele quer saber qual endpoint ele vai consumir, ele quer ter a opção de fazer um tryout dentro de um portal de desenvolvedores para saber se a integração dele está simplificada. Então,
a gente consegue, através de além da nossa plataforma e das técnicas que a gente aplica, a gente tem uma melhoria assim, significativa, tanto de engajamento das APIs, quanto da diminuição de erros que são gerados por esse já consumo. direito, porque automaticamente entendeu a documentação do que precisa fazer ali, né? Exatamente. Bem legal. Então, a gente consegue trazer documentação dentro do portal. A gente tem, como eu estava falando de tryout, a gente já tem a experiência para o cara ir lá e conseguir dentro do próprio portal. Ele vai lá, ele coloca as credenciais de acesso dele para acessar uma API, olha quais são os endpoints, tem um response ali na hora, já enxerga ou como ele tem que montar lá dentro do sistema dele, ou como ele vai desenvolver isso depois, ou como ele vai expor essa informação, qual que é a forma que o dado vem trazido para ele. Então, assim, a gente consegue trazer uma experiência para o cara completa, até o momento que ele vai falar, ó, agora eu tenho um sistema que está pronto e eu vou estar em produção. Então, assim... É muito gritante também na questão do engajamento que eu falei inicialmente, porque a gente tinha clientes que tinham, sei lá, 4 parceiros integrados e hoje eles têm milhares de parceiros integrados através do portal de desenvolvedores, consumindo a documentação, tendo o serviço de onboarding nosso. Então, assim, no dia a dia, pode parecer uma loucura, talvez a gente pegar na mão de todos esses desenvolvedores, mas a gente entende que o desenvolvedor... por muito tempo ele foi deixado de lado. É o seu Kigai ali para o processo funcionar, no final das contas. Então, é o que vai aumentar ou diminuir o NPS de vocês. Exatamente. Então a gente entendeu que ele foi deixado de lado e que agora ele precisava de uma atenção. E, cara, como é que a gente dá essa atenção? Dá uma experiência legal pro cara. O mais próximo do perfeito, né? O mais próximo do ótimo, que é dar todos os recursos que ele precisa na mão dele, e ele fala, ó, fiquei com dúvida, ele ergue a mão e ele tem acesso a uma pessoa rápido. Então, eu acho que essa é a maior dor que o desenvolvedor tinha até pouco tempo atrás. Lu, trazendo agora para a parte de Service Owner ali da sua especialização, tudo bem, a gente traz aqui, o nosso Kigai é o desenvolvedor, é ele que vai ser a pessoa importante, mas no final das contas ela trabalha para uma empresa, e essa empresa espera resultados. Então, Exato. assim, como que você vê dentro de todos os clientes que vocês têm e tudo mais, a aceitação e o feedback depois da implantação da Sensidia, como fica toda essa parte com eles? É gritante a diferença quando a gente começa a fazer um trabalho ali de realmente ter uma visão de experiência de desenvolvedor, né? A gente tem parceiros hoje, clientes, que eles focam em possibilitar monetizar as suas APIs. A gente tem clientes hoje que possibilita só abrir para o mercado porque eu quero, por exemplo, um marketplace. Para mim não me interessa cobrar para você consumir aquela API, porque você vai vender um produto que eu não quero ter na minha grade de estoque. Você vai vender um produto que eu tenho um success fee ali em cima, eu ganho tipo. alguma coisa em cima. Sim. Então, eu posso ter APIs que são abertas, eu posso ter APIs que eu quero restritas, mas só para acelerar uma integração com alguns parceiros chaves minhas, eu posso ter a possibilidade de monetizar APIs. Então, eu vou abrir para o mercado, mas para você consumir, eu quero uma parceria ali, vamos dizer assim. E aí, quando a gente olha realmente a experiência do desenvolvedor, a gente está focando muito em qualidade de back-end, porque a gente sabe que isso é um custo para o nosso cliente, né? Se eu tenho parceiros fazendo requisições erradas, eu estou pagando para aquela requisição errada, né? Certeza. E a gente tem os nossos parceiros que realmente precisam consumir de forma correta. Então, não adianta eu desenvolver uma API maravilhosa, eu ter um Swagger muito bem especificado, bem definido, que até sigam os padrões, né, de mercado, de APIs, que tem as regras de HTTP status, eu tenho todos os padrões definidos, tudo correto. Mas se a jornada daquele desenvolvedor não for fácil, a possibilidade dele desistir ali no meio do caminho é muito grande. Ou se for muito burocrático. Então, eu posso ter tudo na mão, então centralizei todos os meus insumos no portal. Mas para ele poder iniciar uma jornada de criar uma chave de acesso, ele vai ter que entrar numa outra ferramenta, ele vai ter que fazer um pedido, ou ele vai ter que assinar um contrato e aguardar uma assinatura de uma outra área, que a gente sabe quando começa a envolver outras áreas, esse tempo de onboard dele vai aumentando. Então, a experiência dele vai ficando muito pior. Então, por que não trazer tudo para um portal centralizar? Ali eu já faço a assinatura de um contrato no momento que eu vou me cadastrar, já posso criar minha chave de acesso, já posso fazer um tryout, já tenho acesso ao Swagger, que é a documentação técnica, mas eu tenho acesso a outros insumos de orientação, de negócio, de fluxos, porque a gente sabe que a documentação técnica não é o que vai fazer 100% o desenvolvedor entender como que ele vai consumir aquela API. Com certeza. Então, a gente tem que ter orientação. Então, a gente tem que trazer tudo isso e a gente vai trazendo numa linguagem muito específica daquele desenvolvedor. Então,
Hoje a gente tem vários segmentos dentro da Sensidia. A linguagem que eu vou trazer para você como meu cliente não é a mesma que eu vou trazer para o André como cliente. Perfeito. Então a gente vai entender muito qual é o segmento daquele cliente, quais são as regras, quais são os perfis das pessoas que vão acessar o meu portal, quais são os perfis dos meus desenvolvedores. Pode ter desenvolvedores muito técnicos ou desenvolvedores não tão técnicos, mas que vão desenvolver. Então, ali a gente começa a entender esses perfis e ali a gente consegue trazer essa comunicação muito mais direta e mais clara e funcional realmente para aquele tipo de cliente que a gente está trabalhando, né? Muito legal. Então, a gente começa a trabalhar dessa forma para trazer um ganho e acelerar as integrações dos nossos parceiros. A gente olha muito uma visão ali dessa usabilidade do usuário. Então, o meu desenvolvedor, ele está consumindo as minhas APIs. Tá. Mas ele está consumindo corretamente? Ele está seguindo o processo? Está gerando muita chamada de erro? Ou mesmo se eu estiver chamando muita chamada de sucesso, mas aquele sucesso, ainda assim, ele está numa visão correta de usabilidade? Está numa experiência boa? Mesmo que seja chamada de sucesso? Então, tudo isso a gente vai olhando e vai trabalhando com aquele parceiro, vai pontuando, vai alertando, vai orientando, até realmente conseguir moldar o desenvolvimento dele da melhor forma. E isso, na visão do cliente, faz com que também evite sobrecarga no back-end, porque realmente ele só vai passar a receber chamadas que são necessárias e são válidas. E outro ponto é tirar a sobrecarga das pessoas internas, né? Então, eu tenho um time de desenvolvimento aqui. Ele é responsável por desenvolver minhas APIs. Ele não é responsável por ficar entendendo qual é o perfil e qual é a dúvida mais frequente, melhorar aquela documentação. Ele não é responsável por fazer um atendimento de dúvida, de problema. Ele é focado em realmente desenvolver. Focar times de desenvolvimento para desenvolvimento, tirar a sobrecarga dessas equipes e realmente fazer com que a gente consiga apoiar ali nesse olhar diferenciado ali dessa experiência e ajudar ele realmente a consumir da melhor forma possível. Isso é uma coisa que eu falei, né? Eu ia falar, na fala da Lu, ela falou um ponto que é muito interessante, né? Ela falou que os ramos de negócio também são muito diferentes. Sim. Então, a gente começou, óbvio, ali com um exemplo de retail, marketplace, mas a gente tem diversos segmentos. Então, tem finance, tem insurance, tem diversos segmentos que cresceram muito naquele cenário de pandemia, inclusive, que a gente estava falando. Open Banking veio explodindo na pandemia. Open Insurance começou um pouquinho depois do fim da pandemia, mas também já está um assunto muito grande. Então, a gente precisa entender regras de negócio a negócio. E a forma de comunicação impacta muito no user experience, é exatamente isso. A forma de comunicação é diferente para cada um desses caras. Legal. E a forma como a gente expõe o branding e também o tom de voz dessas documentações é muito diferente, baseado em cada uma desses negócios, desses ramos de negócio. E por isso que a Lu comentou, né, que a gente tem... geralmente a gente alimenta o portal com 2 tipos de documentação que a gente costuma falar dentro lá da Sensidia. Então a gente fala de documentação funcional e documentação técnica. Perfeito. A documentação técnica mais voltada ali para o Swagger, onde ele vai conseguir fazer o tryout, vai ver o response, mas a documentação funcional ela também é muito importante e é onde a gente consegue se diferenciar com o processo de melhoria contínua. Porque a Lu tem contato com o parceiro do nosso cliente todo dia. Ela traz esse feedback para mim e eu consigo falar, pô, essa documentação, ou ela já traz até uma sugestão, vamos melhorar essa documentação aqui nesse ponto. E daí eu já consigo falar, e como que eu vou entregar isso da melhor forma? Então eu vou entregar trazendo essa documentação talvez dentro de um catálogo de APIs, dentro de um portal de desenvolvedores do nosso cliente. Talvez eu possa trazer um vídeo explicativo, eu posso trazer um fluxo desenhado para o cara que vai facilitar o entendimento uma imagem dele. Já resolve, uma imagem Um resolve. desenho ali, um desenho Exato. já resolve tudo. Geralmente o desenho resolve a maioria das coisas. Se não resolveu, muito provavelmente ele vai ter que conversar com a Lu em algum momento. Então, a gente consegue melhorar esse fluxo de onboarding muito e acelerar os nossos... Tanto para o nosso cliente ele ter o engajamento que ele precisa, mas também para o cara que é parceiro do nosso cliente começar a se integrar da forma mais rápida possível. Então, é muito importante esse ponto que a Lu falou das documentações, cara. A gente tem que pensar em documentação funcional e em como a gente está se comunicando com esses desenvolvedores. Eu acho que o futuro está aí. Não só no Swagger, porque o Swagger, cara, você entrega o Swagger, você manda um Swagger pro cara, ele coloca lá no Postman e vê Beleza. o contrato das E hoje a APIs. gente vê que a maior dúvida, a maior dificuldade hoje dos nossos clientes, a maior dor, é exatamente a documentação, né? Exato. A gente entra, inclusive, assim, quem que é o dono dessa API, né? Quem que criou? Não sei. Quais são as regras? Não sei. Então, peraí, então vamos sentar junto e aí a gente faz infinitas reuniões, a gente entende com eles, vamos desenhar então essa documentação, vamos especificar ela, vamos trabalhar junto para poder colocar. Então, hoje, inclusive, a gente vê que é uma dor muito recorrente dos nossos clientes, que é isso. Agora que está tendo a importância de uma documentação não só técnica, mas funcional. E
não se tem isso ainda, né? Então, vamos trabalhar junto, vamos sentar, vamos construir junto e aquilo tem que ser retroalimentado, né? É uma evolução contínua. Então, eu posso ter uma documentação disponível hoje baseada nas minhas dúvidas frequentes ali dos meus desenvolvedores. Eu tô vendo que tá sempre vindo a mesma dúvida. Por que tá vindo tanta dúvida do mesmo ponto? Aí, às vezes, eu e o André, a gente senta junto, vamos entender. É porque a documentação não tá clara, ou é porque a gente não tem aquilo na documentação, ou a documentação não tá de fácil acesso no portal, pode ser isso também. Às vezes ela tá clara, mas o cara não consegue chegar nela. E aí a Talvez gente começa a trabalhar. Exatamente. E às vezes a gente trabalha, inclusive, junto com o nosso cliente. Então a gente chama ele e fala assim, olha, a maior dúvida em 3 meses tá sendo isso, a gente tem essa documentação, tem uma experiência, vamos sentar e conversar. Às vezes é a API que também tá gerando a dúvida, né? A especificação da API, ou às vezes se a gente trabalhar numa melhoria da API, a gente pode ajudar aquele desenvolvedor. Então, a gente começa a olhar tudo isso também. Estamos falando de experiência, a gente senta junto, vamos analisar o porquê, o que está acontecendo e trabalhar em melhoria contínua também. Às vezes é um erro que não traz uma mensagem clara, às vezes é um endpoint que não é intuitivo. Exato. Então, assim, vai muito além do que a gente vê só ali na casca, né? Então, beleza, a galera antigamente acreditava que era aquilo que eu estava falando do Swagger. Entrega o Swagger, o cara coloca lá e se vira. Mas não dá. Basicamente, o cara precisa, minimamente, de uma documentação funcional que explique para ele, principalmente no exemplo que a gente dava inicialmente, por exemplo, de um marketplace. Para o cara cadastrar um produto, primeiro ele precisa entender qual que é o segmento que ele vai cadastrar esse produto. Sim. Ele vai precisar cadastrar esse produto que está no estoque dele, ele vai precisar cadastrar o estoque dele dentro do marketplace. Ele vai precisar vincular esse produto. Então, assim... Gerou pedido, gerar o pedido, frete, tem todo um fluxo encadeado que ele precisa utilizar diversas APIs. Sim. E daí, se eu entrego para ele só o contrato das APIs lá no fim do dia, como é que ele vai consumir? Ele não tem a menor noção de por onde começar. Então, por isso que a gente entende que a forma como a gente expõe as APIs hoje é o grande diferencial e é o norte no futuro de como as empresas vão ter mais engajamento e de como elas vão conseguir trazer de forma facilitada para o parceiro delas uma integração rápida e simples. Legal. Quando você fala de integrador, normalmente a gente pensa na ótica de vocês terem todo o esforço de delimitar quem que vocês vão conectar. Então eu quero conectar esse RP com esse e-commerce, etc e tal. Conforme vocês foram falando, eu entendi, e aí me corrijam se estão errado, que a partir de agora as empresas elas se aliam à Sensidia para exporem as suas documentações e ali sucessivamente. Ou seja, agora vocês mudaram a roda. Então, tipo assim, toda uma empresa que quer se tornar interessante para o mercado digital, ela se conecta na Sensidia para que ela efetivamente tenha a API dela lá dentro do fluxo de integração para poder... É isso mesmo, né? É isso. E eu vou não só ter APIs externas, né? A gente tem muito cliente hoje que tem APIs internas, mas ainda assim tá dentro da Sensidia, que é conseguir ter uma infra que vai aguentar tudo aquilo, legal. Ter um time que está focando ali em desenvolver essa API interna, mas que sigam padrões, que respeitem delimitações. Estou focando no portal, ainda assim, poxa, eu tenho uma empresa enorme, várias pessoas estão acessando, eu posso ter documentações restritas no portal, que só quem é interno vai visualizar, mas continua tudo centralizado num único canal. Então, até quando eu falo de APIs internas... Também faz sentido. Dentro da Sensidia faz muito sentido, e você estar controlando tudo isso lá dentro também. Maneiro. E falando agora até mais de plataforma de integração e não falando tanto do DevPortal. Você tem rastreabilidade, que você vai conseguir ver quem fez aquela chamada, mesmo sendo interna. Então, isso é muito importante. Então, quem está fazendo essa chamada, qual foi o desenvolvedor. Então, eu vou conseguir rastrear, por exemplo, tem um erro aqui que está em looping aqui, está me disparando. Quem foi que fez esse fora aí, sem um break? E a gente pode ir lá dar aquela puxadinha de orelha. Foi o while você entrou aí. Daí você fala para ele, manda um e-mail para ele, fala, eu acho que tá rolando alguma coisa aqui. Dá pra você revisar nesse tom amistoso? Então, assim, a gente consegue trazer rastreabilidade, consegue trazer segurança, consegue trazer permissionamento. Então, por exemplo, vamos pensar que hoje dentro da sua empresa você tem dois times trabalhando em APIs separadas, mas que vão ser expostas no mesmo gateway. Mas você não quer que eles tenham acesso entre essas APIs. A gente consegue fazer um nível de permissionamento dentro do nosso API Manager para que ele consiga desenvolver um time A, desenvolver a sua API sem ter nenhum problema, e o time B está desenvolvendo sem nenhum... Um não liga com o outro. Exatamente, sem eles nenhum são tipo completamente de dependência. Você falando pro jogador do programador, a gente desacopla. Tira o acoplamento ali.
com tudo isso que vocês fizeram, a Lu falou que já vai fazer 8 anos, vocês criaram, além de tudo, o API Experience, né? O Apix, que a gente, inclusive, vou fazer agora a chamada, hein? Aqui, se você chegou aqui até agora, primeira coisa, faz um comentário e coloca Apix no comentário pra gente saber que você chegou até agora. Sim. E eu vou mudar o QR Code agora, porque eu gosto de deixar dinâmico. Então, se vocês olharem nesse exato momento, o nosso QR Code vai mudar. Por quê? Porque hoje, nesse episódio, se eu não me engano, ele vai estar saindo entre 9 e 10 de maio. No dia 23, vai ter a 8ª edição. 8ª, se eu não me engano. Confirma com a gente, Andressa. Posso estar falando besteira. Nona edição do Apix, onde, né, primeiro teremos palestra da Lu, teremos eu, Rafa, com a Space Coding fazendo um podcast lá dentro. Então, assim, muitas condições e eu tô deixando um QR Code para você com 30% de desconto aí pro seu ingresso. Se você quer saber mais sobre esse mundo de integração, sobre esse mundo de APIs, é o melhor evento que a gente tem no ano, é um evento gigantesco, vai ser no WTC aqui em São Paulo, então quem quiser ver a gente, só colar, né, não? E vocês que já estão envoltos, conta pra gente, tipo assim, qual que é a ideia, qual que é a missão do evento, o que vocês planejam e o que vocês têm de surpresinhas que vocês já sabem que vão acontecer. Digitalizar, né? Todo ano a gente comenta. Eu acho que é assim... É um mundo conectado. É um lema da Sensidia, né? A gente trazer o mundo conectado. Então... É o maior evento de APIs da América Latina. A gente, se eu não me engano, até do mundo. Então, podem me corrigir se eu estiver errado, mas a gente... Eu acho pra gente é o maior do mundo, não é? Não, por 2 anos a gente foi o maior do mundo. Então pra gente é o maior do mundo. Então a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre integração, marketplace, a gente consegue falar de Open Finance lá dentro também, porque tudo isso está conectado, então acho que é muito do assunto que a gente estava trazendo até agora, sobre integração. Conectar. Então a gente vem da integração de ponta a ponta, então a gente fala do que é uma plataforma de APIs, a gente explica o como pode utilizar essa plataforma de APIs para acelerar as integrações, o como as APIs facilitam você a expor dados para um mundo conectado, e daí sim trazendo também cases de diversos dos nossos clientes, falando sobre cada um dos ramos de negócio deles e como eles aplicam essas estratégias no dia a dia. E é um evento que válido para todo mundo, né? Tanto nível C-level quanto desenvolvedores, e a gente tem palestras muito técnicas, palestras realmente dos nossos clientes, contando não a experiência exclusivamente da Sensidia, mas contando a sua experiência ali de conectar realmente. Então, a gente tem tanto clientes nossos Sensidia contando as suas histórias, quanto parceiros contando. Então, palestras extremamente técnicas, palestras muito de negócio, de experiência, de cases de sucesso, rodadas de podcast, né, que você vai estar lá. Temos outras palestras, então, como a minha. A gente tem ali o fantástico mundo das APIs, então ali a gente vai ter especialistas da Sensidia mostrando na hora como que você desenvolve uma API, como que você customiza, como que você acelera uma integração. Tudo isso muito ali na hora. Vai ter um cheirinho de cada uma das plataformas, ou como funciona cada um dos produtos. Então, a gente também tem um cheirinho disso. Infelizmente, não estarei palestrando, mas estarei nos corredores. Quem me encontrar e quiser trocar uma ideia, Quem quiser trocar ideia vai estar por lá. É isso. Eu estarei também fazendo tchauzinho no aquário no momento do podcast. Então, eu acho que é isso. É muito do mundo conectado num geral. Então, a gente vai falar desde o micro até o macro, falando do técnico ao negócio, mostrando um pouquinho de como funcionam cada uma das plataformas e tendo uma experiência muito legal com convidados muito legais e com pessoas muito interessantes pra gente trocar uma ideia no dia a dia ali. E todo ano a Sensidia, ela tenta levar um tema que é o mais relevante daquele ano, né? Os anos anteriores entrou muito Open Finance, Open Insurance, Open Health, Open Everywhere, Open tudo. Open Everything. Vamos pôr pra Open tudo ali. E aí, então, todo ano é um tema ali que aí vocês vão descobrir ali. Podem acessar o site, que já dá pra ver ali como que tá a agenda, quais são os palestrantes. Já clica, já vai direto. E ali a gente sempre vai trazendo esses temas que é o do momento ali, que é o mais interessante pra todo mundo, pra conhecer, pra aprender, pra ver como que você pode aplicar isso na sua empresa, no seu time. Então é bem legal. Minha dica pra quem... vou trazendo, o nosso maior público são desenvolvedores, então para o time de dev, para quem já trabalha, seja quem está procurando emprego ou para quem já trabalha numa empresa, às vezes a gente acha que desenvolvimento a gente tem que reinventar a roda toda vez. A gente acha que é sempre fazer do zero, eu estou na minha empresa, então eu vou ter a API da minha empresa. Conforme o mercado vai evoluindo, cada vez mais a gente entende que plugar
e fazer conexões é muito mais eficiente. Por quê? Porque se o seu core business é indústria, você não precisa se preocupar com o meio de pagamento. Agora, se você desenvolve a integração com o meio de pagamento, a responsabilidade, se mudar qualquer normativa, é sua. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu muito como fábrica de software aqui. Sim. Então, para você dev, né, ou se você que talvez não é dev, mas que está ouvindo a gente, ir lá para entender esse meio de inovação e de disrupção. Porque hoje, para que a gente possa entregar na velocidade que o mercado exige, né, é só pegar o que o mercado começou a falar sobre inteligência artificial. Né? O que a gente está falando de inteligência artificial em meses é ridículo de velocidade. Então, você chegar lá, você ouvir grandes players falando sobre como que eles estão fazendo, como que eles se integram entre si, como que eles não reinventam a roda, ou como você pode plugar o seu MVP que você está testando a primeira vez no marketplace, que nem a gente vai mostrar aqui no código uma maneira muito fácil de plugar num marketplace famoso, aí a gente vai mostrar, vocês vão achar da hora. Então, a minha dica é, vá lá para você aumentar o seu conhecimento e ver que dá para você fazer muito mais com menos. Eu acho que essa é a grande sacada, que a Sensidia sempre fez isso brilhantemente e vocês estão aqui como representantes pra gente trazer isso pra galera, né? É isso aí. Falei que a gente é um trio? É um trio. Exato. É um trio, aí, ó. Que... Já virou isso. trio sertanejo. Trio sertanejo. A gente, com certeza a gente vai... Alguém vai zoar a gente no dia... Lá no dia da PIX a gente vai ficar os três ali juntos, gente. Vai ser fácil achar a gente. Já temos pessoas se candidatando a nos zoar. Mas acho que a gente vai ter que combinar pra ir com a mesma roupa de novo. Com certeza, né? Claro. Com certeza. A gente vai combinar fingindo que não combinou. Entendeu? E aí vai ser fácil achar a gente ali. Vai ser fácil. Aí, pra falar, não, mas só combinando, não, vai estar todo mundo de tênis laranja. A gente vai combinar um negócio nada prático, né? Vamos ter que mudar o nosso outfit, comprar roupas comprar novas. roupa só pra gente... É isso aí. Tá combinado. Manter o trio. Andressa, quer que eu comente mais alguma coisa? Falamos aqui no geral, como que tá aqui. Quer mais alguma mensagem, mais algum recadinho? Pode convidar o pessoal para assistir o Apix online também. Ah, legal, ele vai ter transmissão online. Também tem transmissão online de alguns dos palcos. Não Os são palcos todos, principais. Mas vários palcos, os palcos principais, com tradução simultânea, ainda que tem palestra que é inglês, tem palestra que é espanhol. O próprio YouTube da Sensidia ou tem algum canal diferente? Apix.com.br, a pessoa entra No e próprio se portal cadastra. do Apix vai ter... Isso, no vai site ter. da Pix tem lá, ele compra o ingresso, tudo. E lá ele já é direcionado direto para assistir online. Então, se você não é de São Paulo, não consegue ter a oportunidade de estar conosco, já sabe, vai ter transmissão online de vários dos painéis, várias das apresentações, inclusive as que são, né, multilanguage, vai ter tradução, então não tem nem desculpa, já vai lá, se cadastra que vai ser maneiro, tá bom? Acho que de recadinhos a gente passou todos. Vamos voltar aqui e falar só um pouquinho de carreira pra gente fechar, eu acho que, e também pra gente trazer um pouquinho de dicas, né? A gente sempre termina o podcast, tipo, incentivando a galera, a gente vê que cada vez mais o mercado de programação ele tem oportunidade, mas ele também tem desafios. Eu acho que a experiência de vocês dois é incrível pra gente trazer as pessoas cada vez mais ali pras oportunidades, e daqui a pouco a gente muda a sala porque a gente vai fazer códigos. Andrezão, o que você daria de dica, principalmente nessa sua ótica, que você que veio de front-end e migrou para uma área de user experience, para uma empresa que trabalha com back-end, você teve uma disrupção bem grande. O que você daria de dica para o pessoal que está mirando aí carreira de desenvolvimento aí? Vamos lá. Hoje eu enxergo que a gente tem, como sempre, né, nesse mundo de desenvolvimento, a gente tem diversas oportunidades, mas é muito importante que a gente entenda um pouquinho sobre experiência no fim do dia. Então, acho que esse é o meu 1 centavo ali de que eu posso ajudar o pessoal. Eu entendo que todo mundo hoje já procura se capacitar, procura um curso de desenvolvimento, procura entender sobre linguagem, procura entender padrões de arquitetura. E ninguém se preocupa em experiência do usuário. Exatamente. Então, eu acho que se eu pudesse dar o meu 1 centavo para todo mundo se preocupa um pouquinho, pelo menos, com a experiência do usuário, ou se não, torna a experiência do usuário a sua chave para ser diferente dentro do mercado, porque a forma como você entrega isso para o seu cliente no fim do dia é a forma que o seu trabalho vai ser visto. Então, se você traz... você consegue aplicar a experiência de usuário em diversos momentos. Então, era o que você estava falando. Desde o momento onde você está definindo um endpoint, ou você está definindo o nome de uma classe no código que você está fazendo. Os dados que vão voltar. A forma que os dados vão voltar, que eles sejam intuitivos. Então, se você entender um pouquinho de experiência que seja, você consegue entregar no fim do dia um serviço e um trabalho muito interessante para o seu usuário, que ele vai conseguir consumir de forma simplificada e que todo mundo vai falar, pô, é diferente isso, não é o que eu tô acostumado. Então, eu acho que o melhor diferencial que você pode ter, se eu tivesse que dar uma dica pro pessoal, pense em experiência, nem que seja um pouquinho. Mas se você puder tornar isso a chave do seu dia a dia, você consegue mudar completamente o jogo. Eu concordo 100%. Eu posso dizer, no meu caso, na minha experiência,
O meu formato mudou muito na qualidade que eu entrego quando eu comecei. Hoje eu ministro. Uma das matérias que eu ministro de pós é de Front-End Engineering com UX. E a hora que você entende, indiferente de você ser back e front, e aí eu começo a aula, é uma aula de pós-graduação de MBA, e eu começo a aula pegando os back-enders e falando com eles sobre a experiência. E a primeira crítica que eles vêm, as objeções, vem, mas eu não vou mexer com Figma, etc e tal. Eu falo, não, a nossa experiência não tá sobre Figma. Eu quero ver se você consegue fazer uma API que tá clara pro cara que vai jogar no front. Isso é experiência. Sim. É você entender que os dados, mas eu tenho uma tabela com 132 campos, mas aquela tela só usa 12. Você precisa cuspir um get com 132 campos, você só vai deixar a API mais lenta, você só vai deixar a API mais burocrática, etc e tal. Então eu concordo 100%, não é um centavo, tá? É muito valor, que experiência de usuário muda a ótica como você entrega. Se você falar, Rafa, mas como que eu implemento isso no código? Quando a gente fala de padrões de arquitetura, uma das primeiras coisas que eu sempre pego muito no pé dos alunos da Devaria da Start é sobre semântica. Semântica é a experiência do usuário. Exatamente. Cara, a variável chamar AAA e ela chamar código do DDD faz muita diferença pra você ler e saber o que tá acontecendo, né? Obviamente. Exatamente. Então, assim, começa por semântica e dali pra frente vai estudando. Quando você entende, por exemplo, muito louco isso, você vai ver que é uma virada de chave muito da hora. Eu vou fazer um canal de aquisição pra influencers. A hora que você entende como que aquela pessoa interage com o software, como que aquela pessoa faz as coisas, você muda completamente a forma de entregar o software. Então, dica mega valiosa. Concordo 100%. 100%. E Lu, você nessa ótica de service owner, com ótica de produto, de mercado, o que você poderia dar de dica pra galera que tá almejando ali a carreira tech? Não precisa ser necessariamente desenvolvedor, Sim. mas como entregar valor e continuar tendo relevância ali nos processos? Eu acho que entra muito nesse cenário que o André comentou, que você tem que focar em experiência, né? Eu acho que hoje é esse olhar muito especial. Cliente, né? Exato, experiência do nosso cliente. Não é uma área muito tech, porque a gente não está colocando a mão no código, mas a gente precisa conhecer, porque a gente está falando com desenvolvedores e a gente está vendo código. E aí você tem que ter muito jogo de cintura, né? Você tem que saber lidar com pessoas de diferentes situações, de diferentes segmentos, de diferentes comunicações. Diferentes níveis, provavelmente. Exato. A gente tem, né, desenvolvedores que estão começando, desenvolvedores muito fortes ali, que tem uma linguagem muito mais tech, mais forte, que a gente também está ajudando. E a gente tem situações ali que você tem que aprender a ter jogo de cintura, né? Então, a gente posso estar com um problema em produção, que claro que quando a pessoa vier ali reportar aquele problema, aquilo lá vai chegar muito mais acalorado e você tem que conseguir ter esse jogo de cintura. Então, nessa área, principalmente, é isso. É a gente conseguir ter sempre esse olhar de melhor experiência do desenvolvedor, o que a gente pode facilitar, o que a gente pode ajudar, mas saber lidar com ele. Então, tem que gostar muito, realmente, ali de comunicação, de falar com as pessoas, porque realmente o dia inteiro ali, a gente conversando com os nossos clientes, com os nossos parceiros, porque ele é fundamental para a gente entender qual é o problema, qual é a dor, e ali a gente ajudar. Muito legal, porque as pessoas da área tech fogem da palavra comunicação, né? E a gente vê que isso é o que muda o jogo, né? Sim. Eu acho que são duas verticais, né? A gente tem a área tech que foge de falar com as pessoas, que quer realmente codar, e a gente tem gente que está na área de TI, tipo eu, que foge da área de codar ali, né? Então, é bem isso. A gente tá ainda dentro da área tech, a gente tá vendo códigos, a gente tá ajudando desenvolvedores, não estamos colocando a mão no código, mas a gente tem que ter esse conhecimento, tem que estar aprendendo, tem que estar antenado no que está acontecendo, até porque a gente tá ali no mundo, né? APIs está em todo lugar, então em todos os segmentos, a gente tem que saber disso, o que está acontecendo, tá antenado. Mas ter muito dessa comunicação, esse jogo de cintura, principalmente. E hoje, por exemplo, no time, é um time de UX, mas não só de UX, UX é customizações dos portais. Então, por exemplo, hoje eu tenho um time heterogêneo, onde tem as pessoas de UX que já... quando a gente pensa em UX, as pessoas já estão mais acostumadas com comunicação, já tem mais essa necessidade, esse mas soft hoje... skill mais treinado. Exato. Mas hoje o meu dev, ele precisa conseguir conversar com os meus clientes. Porque, querendo ou não, no fim do dia, é ele que vai falar, eu tô codando aqui no dia a dia, eu vi que aqui o Swagger seu tá com um problema, ou tá com uma forma que eu não tô entendendo. Eu vou conseguir trazer um feedback desse meu dev, que entende um pouco de experiência, porque ele tá no dia a dia convivendo com o meu cliente, ele entende do negócio do meu cliente, ele vai conseguir falar, eu acho que se esse endpoint tivesse dessa forma aqui, ia ser melhor. Vamos sugerir lá para um dos nossos clientes, ou vamos sugerir uma melhoria nessa documentação, porque eu estava lendo a documentação na hora que eu estava codando, e, parecia que a documentação não era para mim, sabe? Então, a gente consegue trazer esse nível de falar, dev, conversa com o nosso cliente também, entende a situação, entende o negócio, entende o que você está desenvolvendo. Então, a gente acredita que... Acho que é os dois malucos da experiência aqui, mas a gente também tem dentro do nosso ambiente os devs que falam, a gente precisa saber de experiência e eles estão vendo isso refletido.
no dia a dia deles e o como isso impacta no trabalho deles também. Então, a gente consegue trazer esse diferencial trazendo não só para os desenvolvedores parceiros uma experiência legal, mas também fazendo com os nossos desenvolvedores entendam sobre a experiência. Legal. Vou deixar aqui em cima, tem um episódio que a gente entrevistou recentemente, que é o Carlos Bush, que é uma das maiores referências de vendas na América Latina, um cara incrível. E o Bush, ele falou que a virada de chave dele no Dev foi quando ele fazia assim, ele passava o dia com a área comercial, trabalhando com cliente, ele trabalhava das 9 às 18 só no comercial, e depois ele virava Dev. E aí ele viu que as entregas dele foram completamente diferentes. Primeiro, por causa de comunicação, entender o cliente, assim sucessivamente. Então, tudo que vocês falam está muito alinhado com pessoas de resultado. Eu acredito que é isso que a gente pode dar de dica aí pro pessoal crescer na carreira, né? Esse é o nosso dia a dia, né, Lu? A gente trabalha com o pessoal do comercial até às 6, depois a gente começa a trabalhar. Não vou julgar. Não vou julgar, que eu entendo bem. Curtiram, meninos? Demais. Muito. Foi muito legal. Foi uma honra receber vocês. Passando mais um recado de novo, QR Code aqui embaixo. Se inscreve lá no site se você não puder estar presencial. Se você puder estar presencial, vai ser mais legal, porque você tira uma foto com a gente. Então vai ser mais maneiro, tá bom? A gente vai arrumar a sala aqui. Vou deixar a rede social dos meninos aqui para vocês já darem uma olhada. Quem quiser seguir, trocar uma ideia e tudo mais. E a gente vai arrumar a sala que a gente vai fazer códigozinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos mudar a mesa rapidinho aqui e nos vemos já. Beijo! Fala, galerinha, voltamos. Não sei como é que tá meu áudio, o Adriano deve estar ouvindo, falou que tá tudo certo, então eu estou com um microfone diferente. Então vamos lá. Vamos passar agora, primeiro, vamos mostrar a importância, né, do Dev Portal aqui, os meninos vão explicar um pouco mais, mas mais legal que isso, quanto que isso acelera num processo. A gente vai criar um projetinho fictício aqui, uma ideia fictícia, e depois na sequência a gente vai codar em cima disso. Então, Lu, explica pro pessoal o que é o Dev Portal e por que a gente, né, por que os clientes gostam tanto dessa integração e tudo mais. Sim, o DevPortal é onde a gente gosta de centralizar todos os insumos que você tem das suas APIs. Então, é ali a porta de entrada para o seu desenvolvedor, que é onde você vai ter sua documentação funcional, regras de negócio, todas as documentações. Todo parceiro da Sensidia tem um DevPortal. Todo parceiro da Sensidia tem um DevPortal. E a gente sempre reforça muito para eles a importância de usar. Legal. Porque você realmente vai centralizar todos os seus insumos ali, dentro de um único canal, seu parceiro não precisa ficar sendo jogado de um lado para o outro. Preciso de uma chave de acesso, entra aqui. Uau. Preciso de um canal de atendimento, entra ali. Isso é bem Preciso legal. de documentação, pega esse PDF. Né? Você formaliza tudo num único lugar, tá tudo ali, fácil acesso, fácil navegação. Ali eu acesso, eu tenho meu cadastro, eu tenho minha chave de acesso, eu tenho canal de atendimento, tenho todos os insumos, tenho meu Swagger, posso fazer um tryout pelo próprio Swagger. Então, realmente, a importância que a gente diz muito para o portal é isso. Você centralizar tudo em um único lugar para a pessoa ter um fácil acesso. Boa. Pelo que eu vi aqui, então, a gente tem, por exemplo, tem ali, né, bem legal que como é da Netshoes, ele tem essa personalização meio que de esporte, né? Então, você tem aqui o fluxo básico, né, como que funciona o tático ali, você tem a documentação, que é a ficha do atleta, e você tem as regras do jogo de como que funciona. Exato. Então, aqui vocês falaram muito sobre a questão funcional, né, não só sobre a parte técnica, mas tipo assim, como que funciona, o que é produto, etc e tal, todas essas formas, tá? E aqui, obviamente, como conhece. O que vocês querem que eu navegue primeiro aqui para mostrar para eles? Aqui no portal da Netshoes, a gente traz realmente o máximo de insumo possível do que é do âmbito do Marketplace, né? A gente tem os desenvolvedores que vão desenvolver a integração com o Marketplace, mas a gente tem muito lojista também que entra nesse portal para entender, tá, eu estou cadastrando meu produto. O que isso significa? Qual é o passo? Como é que eu vou estar vendendo? Então, pelo próprio portal, ele já vai ter acesso. Então, por exemplo, se a gente entrar em documentação, produção, a gente já tem o acesso ali, a gente tem um menu lateral ali bem grande, você entra ali em cima, em documentação, produção, por exemplo. É bem onde mais os lojistas entram. Então, a gente tem uma gama de documentação. Eu tenho, por exemplo, no menu lateral, o fluxo de status de um produto. Então, por exemplo, tá bom, cadastrei meu produto. O que acontece quando eu faço isso? Então, primeiro, status vai ser recebido. Quer dizer que recebemos na API, bateu, tá tudo certinho. Ele vai entrar num processo de validação. Então, uma validação automática pelo próprio sistema, próprio back-end, vai validar se os dados estão válidos, estão dentro das regras ali do nosso cliente. Tá aprovado, tá dentro da regra, ele vai para catalogação. Ali tem um time que vai só realmente analisar dados sensíveis, que vai realmente fazer uma validação dependendo do tipo de produto. Às vezes, não necessariamente tem produtos ali que já passam direto nessa validação de catálogo.
Tá tudo condizente? Eu já aprovo. Aprovei meu produto tá apto para venda. Legal. Se em algum momento vê que tem alguma informação que está incorreta, por exemplo, o lojista cadastrou um produto com um departamento, uma marca, uma cor que não existe, que não está dentro da regra da Netshoes. Automaticamente ele já é criticado, o lojista já sabe que está criticado, ele vai lá, regulariza Muito legal. e faz. Então, ali, isso não é um cenário técnico, né? O desenvolvedor não precisa ter tanto conhecimento. Mas faz toda a diferença. Mas quando você vai desenvolver um hub de integração, você precisa expor para o seu lojista a fase que o seu produto está. Muito Então, legal. a A gente gente estava traz falando de isso. experiência de onboarding, né? Sim. Eu tenho até um jargãozinho que eu falo para quase todos os clientes, que a gente acredita que o portal de desenvolvedores na Sensidia é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para realizar onboarding de parceiros de forma automatizada e de forma simplificada. Então, é onde a gente consegue trazer, né? A gente voltando para o que é a experiência de onboarding, a gente consegue trazer ali para ele o mínimo de cada um desses fluxos, explicando para ele passo a passo do que ele tem que fazer e trazendo fluxos específicos de como ele vai se integrar e quais vão ser as etapas dessa integração, quais vão ser as respostas que ele vai estar recebendo. Então, basicamente, essa é a ideia. A gente tem, por exemplo, lá em cima um menu que é, acho que modelagem, documentação, modelagem. Lá a gente tem as regras. Então, tudo que você, como que usa PREST, qual é o formato da data, operações e recursos. Então, às vezes a pessoa não conhece tanto. Tá, eu quero cadastrar um produto. A gente sabe que um cadastro é um post, mas a gente deixa documentado o fluxo de paginação para você conseguir, né, trazer um retorno com mais qualidade. Os possíveis códigos ali, né? Então, tô cadastrando um produto, que o produto já está cadastrado, vai me dar o HTTP status 409, o recurso já está cadastrado. Então, a gente tem todas essas informações ali que vai agregar na hora do desenvolvimento, né? E a pessoa que está fazendo essa integração, que está lendo isso aqui, se seguir a documentação, vai conseguir fazer. Que eu acho que isso é uma coisa que talvez puxão de orelha dos programadores, né? A gente tem, às vezes, uma preguiça de ler a documentação, né? Vamos ler a documentação, principalmente com a documentação completa que nem essa da Sensidia, não tem nem desculpa, né? Isso facilita muito o rolê. Exato. A gente diminui muito o tempo de integração, né? Então, antes a gente poderia ter integrações ali que demoravam meses. Hoje ele já tem acesso a tudo, ele já faz tudo pelo portal, ele já, em semanas, ele já pode ir para produção, por exemplo, se ele desenvolver rapidamente. E Ele já tem semanas acesso a sendo tudo. modesto, né? Às vezes até horas, dependendo do cliente. Se ele tem o processo totalmente self-service, totalmente automatizado dentro do portal de desenvolvedores, que é uma das capacidades dele, a gente consegue trazer isso em questão de minutos. Ele vai ler a documentação, e por isso que talvez horas, não minutos, porque ele vai ter que ler a documentação, vai ter que perder um tempo, entender como funcionam cada um desses Mas é melhor fluxos. gastar 1 hora planejando e 10 minutos executando do que 32 horas executando Exatamente, sem planejar, né? exatamente. E aí, outro ponto bem legal do portal, então a gente tem o FAQ, né? O FAQ suporte, que a gente orienta primeiro, né? Lê o FAQ e vê se já tem alguma... Então, a gente já tem algumas dúvidas mais frequentes E se mapeadas. não tem, você ainda pode abrir um chamado. Então, pelo próprio portal, você vai clicar, você vai ver que você vai ser direcionado para a nossa ferramenta de atendimento, mas com a mesma identidade visual do portal, mesma autenticação do portal. Então, você não sente que você está mudando de sistema. Mudou de URL, Centralizamos mas tudo. totalmente transparente. Exato. E aí, pelo próprio portal, você pode criar sua chave de acesso, fazer a requisição de testes e acompanhar essas requisições que você fez. É isso que eu ia falar. Vamos agora trazer para o projeto para a gente explicar. Então, assim, vamos supor que eu sou um lojista que quero começar a vender meus produtos na Netshoes, certo? Perfeito. Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer para conseguir integrar aqui? São 2 fatores. Você pode ser um lojista que tem o seu próprio desenvolvimento ou você pode se integrar com uma integradora já conhecida de mercado para e-commerces, né? Vamos supor que você é o seu próprio desenvolvedor, você tem uma equipe. Então, você vai ter que se cadastrar, vai ler as documentações. Entendi tudo isso. Primeiro passo, criar uma chave de acesso, para que você realmente possa começar a colocar a mão na massa e começar a utilizar o ambiente de sandbox. Né? Provavelmente tem algum testes. processo de contrato aí nesse meio tempo para fazer a integração, não precisa? Nesse caso de sandbox, não. Entendi. Então, qualquer pessoa pode entrar no portal e ali ele já pode sair Pede testando. o cadastro. Exato. Para produção, quando a gente promove um lojista para produção, realmente Aí precisa existe... do contrato. Exato. Existe uma burocracia um pouco maior, porque você tem que ter um contrato, já tem que estar cadastrado ali na base com a loja registrada e tudo certinho. Legal que vocês Mas diminuem pra o atrito teste- nessa parte de teste. Já Exato. vai lá, se cadastra, sandbox, etc e tal. E ele pode caminhar paralelamente. Eu posso já Comecei estar caminhando acodando, ali e interno, eu com gostei, comercial, já jurídico, Exato. e eu tô desenvolvendo do meu lado. Legal. E é até o que a gente tinha comentado da parte de permissionamento, tá? Não necessariamente essa regra que a Lu comentou é a regra definitiva. Então, a gente pode ter clientes que em produção ele vai ter a chave de acesso ali de forma automatizada. Mas, por exemplo, em ramos
por exemplo, marketplace, que você precisa realmente fazer um tombamento, já tendo toda a sua parte de estoque e tudo mais, precisa de uma aprovação, precisa de um contrato. Quando a gente fala de finance, que tem toda a parte de dados sensíveis, às vezes nem para sandbox a gente consegue liberar o cara sem nenhum nível de permissionamento. Então, esse também é uma forma da gente adaptar a cada um dos fluxos de negócio a parte técnica. Então, a gente tem dentro do portal já features específicas para cada um desses cenários. Então, a gente tem todo o nível de permissionamento de documentação, permissionamento da criação de chave de acesso, permissionamento tanto da área deslogada quanto da área logada, o que você vai expor em cada uma delas, mas também pensando em time A vai ver tal coisa, time B vai ver tal coisa, tal integradora vai ver tal coisa. Você consegue fazer uma certa segregação ali. Exatamente. Aqui é muito liberado, né? Porque é um marketplace, é sandbox, mas a gente tem realmente portais, por exemplo, de instituições financeiras hoje, de bancos, que você está trafegando dados sensíveis. Sim, com certeza. Então, você vai se cadastrar, mas ele vai passar por um nível de aprovação para ver. Concordo com o Rafa acesse? Sim. Concordo. Então, tá, vou criar minha chave de acesso. Ainda passa por uma validação, delimita que dados você pode acessar, o que você pode requisitar dentro da API ou não. Então, a gente começa a entrar num cenário ali de cada cliente ter seu próprio negócio, sua própria regra, e a gente vai trabalhando com restrições, gestões de acesso e tudo mais. Nesse caso aqui que a gente está trazendo, é realmente do mente aberto. Ou até com billing, né? Que a Lu Sim. estava falando, ela falou Controlar antes de ali o monetização. Então, a gente também consegue selecionar dentro do portal. Esse portal é um portal que não tem billing, mas a gente consegue chegar nesse nível de falar, o cara vai ter acesso a tantas requisições no mês, selecionando um plano tal e conseguir Aí selecionar. ele limita as requisições ou Exatamente. cobra um adicional. Exato. Você Legal. pode olhar. No caso, hoje a gente já tem cadastro, então assim, a gente já fez, vocês vão fazer o processinho aí para conseguir fazer esse teste, tá? Nesse caso, quando você já tem cadastro, você vem aqui numa apps, que é onde você vai pegar os tokens de acesso, a gente vai acelerar aqui. Como uma boa integração de API, você sabe, né? Então, você precisa do Client ID Client Secret ou do Client ID Access Token, vai depender muito da integração. Então, quando vocês vêm aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, né, o app da Verzel, eu já tenho o Client ID, eu tenho o Client Secret também, e quando eu clico em detalhes, eu tenho o Access Token, que é as informações que a gente precisa. Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer a integração. Então, voltando só para o escopo para ficar claro, né, então vamos supor que somos nós três aqui, uma empresa, um lojista, que quer se conectar através da integração aqui com o Netshoes para poder criar um produto. A primeira regra para você poder criar um produto dentro da Netshoes é que você não pode criar um produto de uma marca que não seja autorizada da Netshoes. Então, para isso, a gente vai começar listando quais são as marcas autorizadas para a gente poder seguir o fluxo, e aí você pode continuar depois nessa brincadeira, pegando esse código, você pode seguir. Então, agora que eu já tenho a lista de marcas, eu vou cadastrar um produto desta marca, desse modelo, e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos abrir o VS Code agora, vamos para a nossa parte de código. Deixa eu ver se meu VS Code está assim, peraí. Ele precisa atualizar. Só atualizar. Ou ele está no instalador, peraí, que eu tenho ele instalado, sim. Até se você quiser pegar o API Browser, Aqui. né, que a gente, da onde você surgiu, né, com esse código de requisição, né? Ah, legal, isso, vamos lá. Onde a gente aqui tem a referência de todas as documentações e a gente vai pegar, né? Eu tenho algumas versões, isso é importante para a questão de versionamento, você vai entender a descrição, o que muda de uma API para outra. A gente vai usar V1, se eu não me engano. V1. Exatamente. Exato. E aí aqui a gente tem, por exemplo, dentro de todas elas, a gente tem a parte de templates de produtos. E aí você vai ver que a gente tem marcas, cores, ou, né, os flavors aqui, que são os sabores aqui, né, que são as variações, quem são os vendedores, quais são os tamanhos, etc e tal. Você tem uma série de coisas para poder cadastrar aqui um produto. Então a primeira delas, a gente vai ter aqui, né, o nosso GetBrands, que ele precisa justamente, né, no header, ele precisa aqui do Client ID do Access Token, que a gente acabou de falar, e que o resultado dele, ele devolve, né, os links e os itens aqui, quais são cada uma das brands que a gente precisa, certo? E aí, agora a gente poderíamos testar aqui, dar o tryout aqui, legal, mas a gente é dev, a gente quer fazer isso sem swagger, né? É isso. Que a gente acha mais legal. Então eu vou abrir o VS Code, vou criar uma pastinha do zero aqui, vamos criar um folder novo, dentro das coisas que eu tenho dentro das aulas, ó, vocês podem ver que a gente está sempre fazendo, o Kaique está gravando coisa aqui, hein? E a gente vai fazer aqui um projetinho, inclusive vai estar no nosso GitHub, eu vou passar para vocês, e aí eu vou pegar aqui GetBrands. Então, só para a gente ter a referência aqui. Então, através dessa seed aqui do Netshoes, a gente vai ter um GetBrands, certo? Vou selecionar a pasta. Poderia fazer em qualquer linguagem, inclusive tem, né, as SDKs, isso é uma coisa legal para quem quiser outras linguagens, se não me engano é na documentação nas ferramentas, né? Ferramentas. Você vem aqui nos downloads da SDK, você já tem as SDKs para algumas linguagens. Por quê? Porque aí você já baixa as referências ali, você já baixa todos os objetos. O André falou que orientação a objeto não é importante.
Você Quando já eu baixa... falei isso, tá gravado? Eu ouvi. Tá gravado, tá eu gravado. ouvi, tá gravado na nossa mente. Tá gravado. Então você pode baixar aqui todos os objetos para já facilitar. No nosso caso, como a gente quer acelerar o processo e para não ficar com muita dúvida, a gente vai fazer do zero. E a gente vai fazer com uma linguagem que talvez dê um pouco mais de facilidade, que a gente vai fazer em Node, tá? Então, criei aqui a pastinha, certo? Zeradona. O que eu vou fazer? Só para a gente fazer as coisas direito, eu vou primeiro dar um npm init. Nesse caso, eu vou dar um menos y aqui, só para a gente poder já criar o package JSON. Então, né, aqui é bem simples, ele já cria o arquivo que delimita pra gente. Vou dar o git init também, porque a gente quer que esse cara seja um projeto que vai subir no git da Devaria, certo? E agora, eu vou fazer o nosso projetinho. Pra gente fazer o nosso projeto, a primeira coisa que eu vou fazer, como bom projeto Node, eu preciso ignorar alguns arquivos que eu não quero que poluam o meu git. Então eu vou criar aqui um arquivo que chama gitignore, onde ele vai servir para ignorar algumas coisas que eu não preciso. E aí eu vou usar, aqui eu vou ignorar o nosso Node Modules, que é onde fica as bibliotecas que a gente vai baixar, que eu não preciso que isso suba para o servidor. Então, primeira coisa, criei o projetinho, simplesmente com npm init. Quando eu dei o git init, ele iniciou já no git, e agora, efetivamente, a gente vai para o código, tá? Criei o gitignore e só ignorei o Node Modules. Por enquanto, a gente só fez isso. Vou criar o nosso primeiro arquivo aqui, vou chamar esse nosso arquivo de index aqui, .js, certo? O nosso arquivo principal. E aqui a gente vai fazer uma requisição HTTP. Então, como a gente viu ali, né, na hora que você volta ali no Dev Portal ali, onde a gente estava pegando o API Browser aqui, a gente tem a requisição. A gente poderia dar o fetch do próprio JavaScript? A gente poderia. Porém, já que a gente está falando de boas práticas, né, até o que a gente aprendeu aqui com os meninos, é legal que a gente use um client para isso, para a gente não ter que ficar fazendo várias coisas. E aí dentro dos N clients HTTP, a gente tem o Axios, que é o mais famoso ali. Então eu vou usar o Axios como o nosso client HTTP. Então eu vou voltar para a linha de comando agora e vou adicionar o Axios no nosso projeto. Então eu vou dar um npm init Axios, tá? Aqui qualquer coisa o Dri joga a gente para a esquerda, tá? Então nesse momento o Dri vai tirar nossa cara, porque senão vocês não vão conseguir ler aqui o código. E aí ele vai baixar essa dependência, ó. Percebam que ele já criou o Node Modules ali, que é aquela pastinha que a gente ignorou, por isso que ela tá cinzinha. Já tá falando, ó, esse cara tá ignorado aqui e é de propósito. E aí agora a gente consegue brincar. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai pegar o Axios, que é justamente quem a gente quer aqui. Então vamos falar que é o nossa biblioteca que faz o cliente HTTP. Rafa, eu não sei como funciona a documentação do Axios, por isso que eu já abri aqui no NPM, porque você já pode ler aqui, assim como a gente acabou de incentivar a leitura de documentação, mais uma aqui, ele explica ó, quais são os browsers que estão, né, quais são as compatibilidades, como que você faz para instalar, enfim, só seguir a documentação aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer, já que a gente vai fazer com boas práticas, eu vou usar a parte de client, por quê? Porque eu quero criar o client uma única vez e dali para frente fazer N requisições, isso já deixa a gente um pouquinho melhor. Então, vocês vão descendo nas documentações aqui, ele vai ter uma parte de client que eu vou achar, e aí na sequência a gente já pega aqui e faz o instance, né? Peraí, deixa eu pegar aqui o instance. Aqui, ó. Então, ó, o que você faz? Ele cria uma instância e a partir dessa instância ele faz tudo o que a gente precisa. Então, vamos lá. Agora que eu tenho o Axios na mão, a gente vai criar a nossa instância, onde a nossa instância puxa do Axios uma função dele que se chama create, e aí dentro dela a gente passa um objeto com todas as configurações que a gente precisa. Qual a configuração que a gente precisa? A primeira delas é a nossa base URL, ou seja, essa é a parte legal. A gente já vai setar uma URL padrão para que toda a requisição dali para frente, a base vai ser sempre essa. O que a gente vai mudar vai ser só o endpoint, já facilita, ao invés de ter que ficar escrevendo o tempo todo. Então aqui a gente vai escrever a nossa requisição, certo? Vou comentar do HTTP, tá? Por padrão, obviamente que vocês sabem que o certificado de segurança é HTTPS. Nesse momento que a gente está gravando, a parte do HTTPS do certificado de criptografia está desabilitado nesse ambiente. Então a gente vai testar com HTTP, mas talvez na hora que você for testar, talvez já esteja normal. Testa com HTTPS primeiro, porque é seguro, garante, né, a criptografia do seu protocolo. E aí, se não tiver, você volta para HTTP só para teste, tá? Lembrando que isso aqui é um sandbox, tá, gente? Então, assim, é ambiente de desenvolvimento, tá? A gente vai bater aqui na netshoes.com.br. Aí aqui a gente já diz que a gente vai procurar a API e qual a versão da API que a gente está batendo. Beleza. Além disso, a gente pode colocar um timeout padrão. Por que é importante isso? Para a gente ter a segurança que se passar a requisição daquele tempo,
automaticamente ele já cancela. Então a gente colocou 20 segundos aqui. Se der a requisição levar mais que 20 segundos, ele já corta aqui para a gente ter uma segurança e isso vai ser padrão para todas as requisições. E aí, por último, a gente entra no que a gente precisa passar mesmo, que são os headers, que é justamente os cabeçalhos que a gente precisa para que essa requisição aconteça. Primeira delas que a gente vai passar é o content type. Então a gente vai ter aqui qual tipo de informação que a gente quer. Opa, escrevi o content type errado. Então, o que a gente quer? A gente já viu ali que nas requisições, ó, se você voltar na documentação, já vai estar escrito aqui, né? Tá como application JSON, tá vendo? Então, a gente vai dizer que isso aqui é uma aplicação JSON. A gente quer que devolva um JSON. Na sequência, a gente precisa passar aqueles dois campos que a gente leu na documentação, que é o quê? O Client ID e o Access Token, que inclusive a gente pode copiar aqui da documentação. A gente vai passar agora aqui o nosso Client ID. Depois eu vou copiar ele aqui só para vocês pegarem, tá? Por enquanto vai estar, ó, your Client ID, tá? Só para vocês terem a referência. E vou jogar também o nosso Access Token aqui para a gente pegar a requisição. Beleza? E aqui vai estar o nosso Access Token. Como que faz para pegar o Access Token e o Client ID? A gente já mostrou, mas vou fazer de novo só para a gente não esquecer. Então, Access Token. A gente volta aqui no nosso portal, certo? Dentro de minhas apps, primeira coisa que a gente vai ter aqui, né? Eu posso ter várias apps, né? Então, dentro do padrão aqui eu posso ter vários apps. Primeiro que eu tenho esse aqui da Vercel, eu pego a primeira parte até a barra aqui, né? Tá vendo que ele tá hash o outro, né? Então, eu pego a primeira parte que é meu Client ID, jogo para cá. E depois eu vou nos detalhes e pego o meu Access Token. Então, isso já configurou o meu client, ou seja, a partir de agora, essa é a parte legal de você criar um client. Cada requisição que eu fizer daqui para frente, todas elas vão seguir esse header. Ou seja, olha quanto que a gente economizou, olha quanto a gente ia ter que repetir isso aqui em cada requisição. Lembra que a gente falou de boas práticas, de evitar ali, ficar fazendo coisas redundantes? Então agora a gente vai fazer essa parte. Agora sim, a gente vai brincar de fazer o método que a gente quer. Então a gente vai fazer aqui uma função, certo? Que se chama getBrands. Ou seja, eu quero pegar as marcas para saber quais delas estão habilitadas para eu cadastrar produto. Vou criar um fluxo de try-catch aqui para caso dê alguma exceção. Se der alguma exceção, eu já vou saber pelo status code, etc e tal. E eu vou jogar no log caso dê alguma exceção. Então, vou jogar aqui, por exemplo, error on getBrands. E aí eu passo justamente junto com isso a nossa exceção. Maravilha. Então agora eu já tenho, caso der algum erro, né? A gente já tem a tratativa. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar a minha API. Então eu vou capturar um resultado onde vou usar o await aqui nesse caso, ao invés de usar uma promise, vou pegar minha instância, e dentro da minha instância eu tenho vários métodos. Nesse caso eu quero dar um método get, porque a gente sabe que o método que a gente quer HTTP é get. E aqui, ao invés de passar aquela URL toda e todo aquele monte de headers, eu só passo o getBrands. Por quê? Porque ele já está partindo dos dados que a gente colocou na instância ali em cima. Vou pegar a API de Brands, que é exatamente aquela API que a gente viu aqui no código aqui, certo? Eu vou voltar a documentação para a gente voltar onde a gente estava. Então, se você vê /brands, tá vendo? Ele já traz pra gente ali todas as brands. E aí, ele vai retornar um resultado. Esse resultado é um objeto do Axios. Então, para eu terminar isso, eu vou só printar aqui pra gente finalizar o dado que veio disso aqui. Então, se der certo, vai voltar o dado. Se nesse get der algum erro, vai cair aqui. Pronto, terminamos o nosso getBrand. Como isso aqui é uma função, a gente precisa executar ela pra gente ver o resultado. Caramba, é só isso? É só isso. Só isso. Então, com isso, olha que poderoso. A gente conseguiu bater no sandbox do Netshoes, achar ali, né, dentro da nossa chave de acesso a toda a documentação de APIs, e eu simplesmente fui lá e consultei as marcas. Agora é a hora de ver se a gente fez certo, né? Digitei tudo e não, como bom programador, não conferi nada. Vou rodar aqui meu index.js e vamos ver se funciona. Olha aí. Funcionou. A minha máquina funciona de primeira, rapaz. Respeita. Então, olha que legal. A gente tem aqui já todas as marcas que estão habilitadas na Netshoes. Então, obviamente, ó, Mizuno, Kappa, Spalding, entre todas as outras. E no final, ainda tem uma pancada. E aí, a partir daí, você pode seguir agora codando para você fazer. Então, agora que eu já sei quais são as brands, eu quero cadastrar um produto. Dica, né? Aí é a dica de integração, né? Aqui. Você pode fazer isso no momento de cadastrar ou você pode efetivamente já guardar isso num cache aqui
Você pode rodar isso uma vez por dia, vamos falar de qualidade de arquitetura. As brands não mudam com tanta frequência, então você vai lá, faz um get, cria um cache em cima disso, para toda vez que você for cadastrar um produto, antes de você fazer uma requisição para a Sensidia, você já valida se está lá, você economiza uma requisição, seu bolso vai agradecer, e na sequência você vai lá e manda o produto. Então, olha que exemplinho simples para a gente fechar. Só para a gente fechar, vou subir no GitHub, só para vocês terem ali o acesso para poder configurar isso, né? Simplão, né? Simples. Então, Fácil, né? É bem fácil. É bem legal isso aqui. Isso que você comentou do cache é bem importante, porque você pode só ir fazendo a reidratação dele e ir trazendo. Os parâmetros, eu acho que é algo que é muito importante para quem lida com esse tipo de informação, é que você saiba alguns padrões de arquitetura para que você consiga otimizar esse dia a dia, porque você economiza muita requisição Essa e é a ideia. requisição é dinheiro. Como a gente está aqui nesse momento falando sobre boas práticas, embora eu criei um clientezinho, eu já estou ensinando para vocês o que vocês poderiam fazer de melhoria. Eu já fiz essa ideia justamente do tipo, grava isso num cache, do cache você vai lá e dali para frente você só renova, você só refresh esse cache, sei lá, a cada um período, uma vez por semana, uma vez por dia, você vê a recorrência que faz mais sentido para você. E puxando a sardinha da experiência, né? Nesse caso especificamente, a gente está falando que a gente pode ter um hub que vai plugar 10 lojistas, Exatamente. 1000 lojistas. Exatamente. Eu não vou fazer um get brands para 1000 lojistas toda vez que ele for cadastrar um produto, que ele pode ter uma gama de produtos Exatamente. enorme. Armazena, economizei rate limit dos meus tokens, faço a requisição, uma vez por dia eu vou lá e consulto, é válido para todos os lojistas, então não precisa Vai constar para funcionar, todos sim. os tokens. Pronto, você melhorou a sua experiência e agilizou a possibilidade do lojista, porque você não precisa fazer um get brands para poder cadastrar um produto. Já tem na base, salvo, pronto, agilizei o meu cadastro de produto. Pois é, gente, experiência de usuário e boas práticas aqui de otimização, tá? Então, tô subindo já na Devaria, vou só comitar aqui. Então, ó, vai estar no Organization, vai estar no Devaria-oficial, vou deixar público aqui, tá? Integração, Sensidia, Netshoes, para obtenção. Ó, a documentação aqui, gente. Obtenção de marcas. Vou dar um push. E aí, se vocês olharem lá no navegador agora, vou abrir o GitHub aqui da Devaria, vocês vão ver que já estão lá, tá? Então, github.com Devaria Oficial. Se vocês olharem aqui nos repositórios, vamos ver se... Olha lá, já temos o nosso GetBrand lá. Curtiram? Maravilhoso. Curtiu? Gente, obrigado mais uma vez. Fazendo aquele último recado, então se você chegou até aqui, já sabe que dia 23 tem o Apix. Então vai lá, ou se cadastra, ou compra o ingresso com 30% de desconto aí nesse cupom aí do Coda Mais Fala. E a gente se vê no evento, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!